Eba, bom dia, tudo bem com você? Então, eu na semana passada gravei um vídeo onde eu narro a minha experiência de injustiça sofrida como pastora na igreja metodista. O bispo se sentiu atacado e respondeu numa carta, publicou no site da igreja, né, uma carta de 6 laudas, o que ele tem absoluto direito de fazer, mas ele fala coisas que devem ser respondidas porque são, no mínimo, equivocadas. Mas eu devo começar dizendo assim da minha satisfação, né, porque foram inúmeras as pessoas que me responderam. Algumas ofensivamente, em geral pastores, homens, né? Pastores que são naturalmente aliados do bispo e aí querendo manter essa política de me desqualificar e mandam ser, vai ser humilde, minha filha. E eu naturalmente preferi eliminar essas pessoas e negar o acesso delas, né, na minha página, no meu canal, no YouTube, porque não é esse nível. Acho que esses pastores, esses homens, infelizmente, confundem as coisas, né? Eles querem levar para o pessoal, para a moralidade, e eu duvido que eles achem alguma coisa nesse sentido para falar de mim, então vão para essas ofensas desnecessárias. Algumas mulheres também fizeram comentários, comentários esses que eu respondi educadamente, embora muitos deles eu não concorde, mas a gente, né, vai mesmo nessa linha da educação, do respeito, e que eu acho muito bom que as pessoas têm o direito de ser contra, não tem problema, mas a gente precisa fazer isso no nível, né, de cristãos e cristãs que somos. Mas o que eu quero assim deixar claro, a primeira coisa que algumas pessoas não estão entendendo é, mas por que ela está indo a público falar isso? Ela não pode resolver isso lá dentro da igreja? Ela não pode resolver isso diretamente com o bispo? Pois é, essa discussão com o bispo eu já tive. Inclusive, depois do concílio, eu mandei de novo para ele um WhatsApp, né, falando, bispo, vamos conversar, bispo, vamos voltar a falar sobre isso, bispo, porque não é dessa forma que se resolve as coisas. E, infelizmente, o bispo me bloqueou no WhatsApp. Nem aquelas conversas que eu tinha com ele e tal, eu hoje tenho acesso, porque ele me bloqueou. Chato, né? Enfim, mas não tem problema. Ele e eu sabemos as conversas que tivemos. Eu queria, então, responder algumas coisas que ele fala. Ele diz que eu fiz graves acusações. Não, eu não fiz graves acusações, bispo. Eu falei a verdade. E o senhor sabe que é verdade. Eu recebi, né, falas de 6 pastores e pastoras narrando que me entendem perfeitamente porque passaram por isso nesta gestão episcopal. Que bom, isso é muito bom, isso acalenta o meu coração, não é? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouco na questão da carta. O bispo diz que eu não quis entrar na questão em detalhes sobre o presbiterado. Injustiça, ele fala assim, né? Injustiça é a clássica violação de direitos. E a irmã Ruth Noemi, lamentavelmente, afirmou em sua manifestação que não entraria em detalhes sobre o presbiterado. Não, bispo, ou eu não me fiz entender, ou o senhor não entendeu o que eu disse. Quando eu disse que eu não entraria na questão do presbiterado, é para não ter que explicar o que é a ordem presbiteral.
Porque isso é uma discussão que muitas pessoas não entendem. Eu estava conversando outro dia com um bispo da igreja anglicana e ele disse, não me explica isso, porque eu não estou entendendo o que é isso. É uma ordem, bispo. E essa ordem eu não preciso explicar aqui. Por quê? Porque eu tenho inúmeras pessoas que são de religião de matriz africana, que são budistas, que são de outras manifestações de fé cristãs que não a metodista. Então não valeria a pena entrar nessa discussão. Foi isso que eu quis dizer. Agora, eu cito sim, bispo, eu cito os cânones da igreja, mas eu cito em lugar próprio, bispo. Eu cito no recurso que eu fiz, que é um recurso bem grande, por sinal, assim, cheio de documentos, olha só. São muitas coisas, isso aqui tudo é documento, e mais o meu recurso, onde eu cito a lei, aqui ó, do direito, o artigo 27 dos cânones. Então, eu uso sim, bispo. Outra coisa que o senhor fala é que histórico familiar, né, pastoral, não respalda ninguém. É verdade, bispo, mas se o senhor tivesse o privilégio de ser filha do reverendo ou filho do reverendo Messias Manuel de Souza, com quem eu aprendi a dizer a verdade e a ser ética, o senhor entenderia o que eu quero dizer. Porque o meu pai era como eu, meu pai não se calava. O meu pai dizia a verdade, doesse a quem doesse. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu herdei dele tanto a vocação quanto essa qualidade ou defeito de dizer a verdade, doa a quem doer. Então, bispo, o que eu quero dizer para o senhor é que, na verdade, nesses tempos, a igreja metodista perdeu a capacidade wesleyana de trabalhar com os diferentes e com as diferenças. Então, quando o senhor insiste na tese de que eu fui reprovada em 2017 e que fui reprovada novamente em 2019, o que está por trás disso, bispo, é isso, é que a igreja, essa gestão, não sabe trabalhar com pastores e pastoras que pensam diferente da sua compreensão teológica e doutrinária, talvez, de ser metodista. E aí, bispo, o senhor afirma que eu fui reprovada em 2017. Bispo, isso não é verdade. Vamos resgatar, bispo, mas vamos tentar resgatar a memória, não é seletiva, né? A memória do que de fato ocorreu. Primeiro, é importante dizer que, na época, quem era o presidente da Comissão Ministerial Regional era o reverendo Rubem Mandu, e ele me ligou, eu estava até fora de casa, eu lembro como se fosse hoje, e ele falou, Ruth, o que eu vou falar agora para você é muito triste, Ruth. E eu não gostaria de dar para você essa notícia por causa do nosso histórico como metodista, mas o bispo disse que não vai levar o seu nome para o concílio e que ele vai conversar com você. E aí, às vésperas do concílio de 2017, lá fui eu para o seu gabinete e esperei quase 2 horas, fui a última a ser atendida. E aí o que o senhor me disse, entre outras coisas, foi o seguinte, que eram muitos aspirantes, que o senhor então iria dividir esse grupo, que um grupo iria naquele concílio de 2017 e que outro grupo ficaria para 2019 e que eu estaria nesse grupo. E o senhor disse mais, bispo, reaviva aí a memória. O senhor disse mais, em 2019 você não precisa mais fazer nenhuma prova, porque para ser da ordem presbiteral a gente tem que passar por vários processos. Então o senhor disse, lembra disso, bispo, que eu não precisaria fazer mais nada, que já estava tudo pronto, que eu já estava habilitada.
E aí, bispo, o senhor lembra que eu disse para o senhor, bispo, que eu estava ali como a viúva querendo defender o seu direito. E disse mais, eu não estava dizendo que o senhor era o juiz iníquo, mas a minha estada ali era para dizer que eu não achava justo e que eu não achava ético o que o senhor estava fazendo comigo. Quem sabe foi ali que começou o meu processo de reprovação. Por quê, bispo? Porque eu sou uma mulher que fala o que penso. Você vê, eu estou falando aqui com toda educação, mas eu falo o que penso. Eu aprendi com meu pai a falar o que pensa. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque às vezes a verdade dói no começo, mas com o tempo a gente vai vendo quão importante é dizer a verdade. Então eu repito, bispo, eu não fui reprovada e o senhor sabe que eu não fui reprovada. Tanto é que todos aqueles nomes que ficaram para 2019 e que, como eu, não precisaram fazer de novo o processo de habilitação, todos eles entraram, bispo. E eu fui a única a não entrar. E isso é muito ruim, porque é aí que eu digo para o senhor que é, sim, perseguição política. Bispo, o senhor disse sim que me nomearia, bispo. Olha só, bispo, vou lhe mostrar, porque eu não sei se o senhor teve o cuidado de ver o recurso atravessado, mas olha aqui, bispo, um dos documentos juntados, aqui ó, foi um e-mail, infelizmente está meio apagado aqui, que eu mandei para o senhor no finalzinho de novembro, depois do concílio. E aí eu comunico o senhor que eu estava saindo de um trabalho, né, enfim, para o qual eu tinha sido escolhida, não é na igreja metodista. E aí eu digo assim, olha, esse e-mail foi do dia 28 de novembro de 2017. Aí eu digo assim no final, né, depois do que eu falo, que eu queria lhe comunicar, eu digo assim, estou aguardando o seu contato para conversarmos sobre a minha nomeação conforme o senhor disse que faria. E aí eu termino, à disposição para servir, paz. Bispo, eu seria leviana, bispo, de colocar isso no e-mail para o senhor, dizendo que eu estou aguardando o seu contato para minha nomeação, porque o senhor me disse que me chamaria para que nós conversássemos, bispo, para me nomear, e disse mais, eu lhe disse mais. Lembra que eu lhe pedi, bispo, me chama, bispo, porque tem alguns pastores que têm dificuldade de ter uma pastora na equipe com essa formação que eu tenho. Tem sim, eu não quero aqui ficar falando da minha formação acadêmica e tal, mas tem sim, tem pastores que têm dificuldade. Aí o senhor respondeu, pode deixar que eu vou te chamar. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho. Aí agora já para entender 2019, eu copiei e colei uma conversa nossa no WhatsApp. Aqui ó, bispo, foi no dia 29/8 de 2019 e a conversa tá tão copiada e colada que até uma resposta que o senhor fez na conversa tem um quadradinho, né? Porque foi aqueles emojizinhos, então o emoji quando a gente copia e cola, ele não vem para cá. E aí eu lhe mandei, então, em agosto de 2019, uma mensagem dizendo assim, diante da chegada do concílio e da certeza dada pelo senhor, e aí tem o emojizinho, que o meu nome será levado perdão, o emojizinho foi eu que coloquei. Aqui em cima que tem outro emoji que o senhor respondeu para mim, mas aqui fui eu. Diante da chegada do concílio e da certeza dada pelo senhor que o meu nome será levado à aprovação para o presbiterado, gostaria de saber se preciso fazer algum movimento formal nesse sentido. Grata desde já. Ora, bispo, o senhor me deu certeza, sim, bispo, que eu seria levada, que o meu nome seria levado para o concílio.
Ele até poderia ter sido reprovado, não é? Mas isso não aconteceu. O mais triste foi isso, é que o senhor deu a sua palavra em 2017, que iria me nomear, não me nomeou e o meu nome não foi levado. Esse é o problema, bispo. E aí, bispo, o senhor diz que em vários momentos do seu relato em vídeo, né, falando de mim, a irmã Ruth Noemi contesta a decisão do bispo sob a alegação da suposta ação ditatorial. É interessante porque esse parágrafo que aqui a gente vê que não foi o bispo que escreveu, né? Porque contesta a decisão do bispo. Aí o senhor teria dito, ela contesta a minha decisão. Mas isso não tem problema, naturalmente eu tenho uma equipe para escrever, mas eu sei até quem escreveu, mas isso não importa. E aí o senhor diz assim, né, sob a alegação de suposta ação ditatorial de minha parte. Não, bispo, eu não disse isso, ação ditatorial da sua parte não, é o senhor que está dizendo. Isso talvez até seja um ato falho, desculpa, né, mas enfim... a verdade não rima, né? Diz o poeta. O que eu disse é que quem está no poder não é o dono da igreja. E esse é um comentário que eu faço em tese para que quem está no poder, seja em que instituição for, dentro de casa, numa empresa, numa igreja, não se considere dono ou dona da igreja. O senhor também diz que eu achava que tinha direito, né, de receber nomeação mesmo após cumprir os 5 anos previstos pelo cânones e ser reprovada no período probatório. Sim, bispo, tem um regulamento das comissões ministeriais de justiça que prevê isso sim, né? Que após o período probatório e a descontinuidade, eu possa sim ser nomeada pastora. Tem sim, bispo, e o senhor conhece. Outra coisa interessante, né, que ele diz que eu quero criar comoção, que apenas o meu nome não foi aprovado. Bom, eu coloquei o link lá, vocês viram que naquele item o único nome foi eu. Volta lá no vídeo anterior que vocês vão ver. E aí ele diz assim, afirmo que não foi perseguição pessoal contra a irmã Ruth Noemi como foi propagado. Eu acho também que não é perseguição pessoal, não. Eu acho, na verdade, que é aquilo que eu disse no começo do vídeo. A Igreja Metodista hoje não sabe trabalhar com os diferentes e as diferenças. E eu fico pensando, por exemplo, qual é o pastor, a pastora, que hoje, nesse contexto de igreja, tem a coragem de dizer o que eu digo. Não tem. Aliás, e a propósito, como eu também disse no início, alguns pastores querem me desqualificar, não é? Fizeram comentários. É interessante que um chega a fazer o mesmo comentário em várias partes, assim, né? Põe na minha página, põe no Observatório Metodista, põe lá no outro observatório e tal, o mesmo discurso. Mas é isso, essa é a tristeza, é que eu fico me perguntando, cadê as pastoras? Por que as pastoras não estão falando? O que está acontecendo na Igreja Metodista que as pastoras estão silentes? Isso é muito emblemático. E isso dá para a gente entender perfeitamente o que eu digo o tempo todo. A Igreja Metodista é machista, sim. E aí, bispo, eu preciso entrar nessa discussão. Se eu falo aqui de desconhecimento canônico da minha parte, eu acho que talvez sim, eu poderia entender um pouco mais, embora eu seja advogada há mais de sei lá quantos anos, desde 82, e tenha ajudado muitas pessoas, né, na sua caminhada, ajuda jurídica. Eu realmente talvez precise aprender um pouco mais de cânone, sim,
Mas aí, bispo, o senhor fala aqui, né, que quando reprovei homens no período probatório, eu fui considerado zeloso em minha função, mas quando reprovo uma mulher, eu sou machista? Bispo, infelizmente o senhor é machista, sim, e isso não pode ser ofensa, o senhor não pode considerar isso como ofensa. Eu tenho ensinado isso para o meu filho e para os meus amigos. Tem um vídeo que você pode ver também, aí a gente pode colocar lá em cima, né, o endereço para você ver. Que quando uma mulher fala para você que você é machista, meu irmão, minha irmã, não toma isso como ofensa, não. Porque se você se ofende, é prova que você é machista. Sabe por quê? Porque o machismo é uma estrutura de poder que vem do patriarcado há pelo menos 8.000 anos, que quer sim silenciar a mulher, que quer sim menosprezar a qualidade da mulher, as qualidades da mulher, que quer sim objetificar o corpo da mulher, que quer sim fazer com que a mulher continue no seu lugar de bonitinha, ainda que ela faça coisas fora de casa, mas que ela seja caladinha. Observa aí a equipe, bispo, observa a sua equipe, bispo, a sua equipe de acidez. Quantas mulheres tem, bispo? Observa, bispo. É isso, o machismo é isso, né? Então não toma como ofensa, não, porque realmente o senhor diz mais outra coisa aqui, né? Que percebe que eu ficaria melhor no ministério diaconal. Por que o senhor não disse isso lá então em 2017, bispo? E foi dizer isso agora, assim, ao apagar das luzes, bispo. O senhor nunca falou isso para mim, não é? O senhor deveria ter dito, porque se o senhor tivesse dito como meu supervisor, eu ia começar a pensar na minha prática, né? Até para ser pastora. Agora, quem sabe se o senhor tivesse me nomeado, como o senhor disse que faria, e como era o correto, canonicamente, o senhor me nomear para uma igreja local, o senhor veria a qualidade do meu pastorado. Aí o senhor fala aqui, né, quando eu digo que foi assédio moral, bispo, por quê? Porque o senhor, na conversa que nós tivemos em 2019, o senhor o tempo todo, bispo, fez questão de dizer, você não quer ir para o diaconato? Você seria uma ótima diaconisa. Lembra, bispo, quando eu disse ao senhor enfaticamente, categoricamente, que eu sou uma pastora metodista e não uma diaconisa. E aí o senhor fala, né? Mais lamentável ainda é a ilação feita associando política partidária com medida pastoral tomada. Ô bispo, uma medida pastoral é uma medida política, bispo. Gente, por favor, vamos parar com essa ideia equivocada de que bispo, que pastora, que pastor, que na igreja não se faz política. Se faz política, sim, e às vezes uma má política, política sem ética, porque é política para os seus. Não é? E não para todo mundo. É política excludente. É política sim, bispo. Eu não tenho medo de política. Eu sou uma militante, mas eu sou uma militante do reino de Deus. Eu sou uma militante que prega os valores do reino. Eu sou uma militante como Jesus, que quer ver os pobres sendo bem tratados, que privilegia os pobres, que reconhece que o reino é dos pobres, assim como é das crianças. Então, bispo, por favor, bispo, a sua medida pastoral é política, sim. Assim, aí o senhor me acusa de que eu teria anotado várias coisas, não é? Para apontar no vídeo, mas que eu não mencionei uma proposta que eu fiz, né? Que desconsideraria a sua convicção pastoral quando me reprovou. E a proposta não foi bem uma proposta, bispo. Eu acho até que essa nossa conversa de 2019 foi gravada. Me desculpa se eu estou sendo irresponsável, mas eu acho mesmo.
Mas o senhor, eu não fiz uma proposta, não. Ele fez uma pergunta, bispo. Se o senhor me aprovasse, eu me transferiria para uma outra região. Ora, bispo, foi o que eu acabei de falar. Isso é política, bispo. Não tem nenhuma má fé no que eu lhe perguntei, não. Eu tenho que defender os meus interesses como pastora. Se o senhor acha, bispo, que eu não caibo nessa região, e eu sei que o senhor acha isso, porque é o meu jeito de ser pastora, não lhe agrada, não é? É franqueza demais, é dedo na ferida demais. Eu tenho o direito de procurar uma outra região para trabalhar, bispo. Então não tem essa conversa de jeitinho, o senhor falando aqui que essa proposta minha foi absurda, de jeitinho, vírgula, bispo. Eu não sou pastora de dar jeitinho, não, bispo. O meu jeito é jeito de vida, bispo. Tanto é, bispo, que quando eu lá no IMAG como capelã enfrentei por 2 vezes a milícia numa conversa, sabe como que a milícia me chamava lá, bispo? Ah, aquela ali é a pastora papo reto. Eu sou sim uma pastora papo reto. Eu não sou pastora de dar jeitinho em nada, não. Jeitinho é coisa de levar vantagem, e eu não gosto de levar vantagem. Eu quero que todo mundo seja respeitado, bispo, independentemente do jeito de pensar. Eu queria lembrar uma fala de Paulo, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra ela é uma lei da espiritualidade. Em todas as religiões, em todas, essa é uma verdade. Se você comete injustiça, você vai ter em troco, a injustiça feita. Então, bispo, eu quero te dizer o seguinte: se eu estou cometendo injustiça, ao dizer aqui, abertamente, que o Senhor não cumpriu com a sua palavra, eu vou ter de volta essa injustiça. Eu vou sofrer essa injustiça. Agora, bispo, a recíproca é verdadeira. Se o Senhor me disse e não cumpriu e foi injusto, o Senhor vai receber em troco essa injustiça. Isso não é a minha palavra, é a palavra de salvação. É uma palavra de salvação. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram favoravelmente, e posso afirmar, foram inúmeras. Pessoas que me agradeceram por eu ter coragem de dizer isso. Eu lembro que tem uma senhorinha muito educada que me criticou: mas você está indo para as redes sociais, por que não fala isso direto com o bispo? Por que não procura o bispo da 7ª região? Oh, meu Deus! Eu quero então dizer que eu entendo que essa minha fala foi realmente uma fala profética, porque é uma fala onde eu me exponho, não é? É uma fala onde eu corro risco, inclusive, de de passar por tentativas de ser desmoralizada. Isso já está acontecendo, mas eu não me importo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha coragem de ter voz profética, porque nesses tempos hoje de se fazer as coisas ali para os seus e para as suas, é muito ruim, isso não é de Deus. E aí eu me lembro da atitude pedagógica de Jesus quando chamou na multidão a mulher que sofria de hemorragia há tanto tempo, e Jesus expôs aquela verdade. Jesus ali na roda
chamou aquela mulher no meio da multidão e ouviu a mulher e disse: vai, a tua fé te salvou. Porque é assim. E aí eu quero conclamar as minhas irmãs mulheres, as minhas colegas pastoras. É interessante porque o bispo aqui o tempo todo me chama a irmã Ruth Noemi, a aspirante Ruth Noemi. É sim uma tentativa de não reconhecer que eu sou uma pastora. Eu sou uma pastora. Quer seja na igreja metodista, quer ser em qualquer outra, eu sou porque a minha prática é pastoral. E mesmo, bispo, que o senhor não me reconheça como tal, eu quero dizer que a minha vocação pastoral, ela vem de cima, ela vem do alto. Graças a Deus, eu tenho vocação das alturas. Eu sei a seriedade e o compromisso que isso exige de mim. E sei que vou ter que prestar conta disso, como o senhor também vai ter que prestar do seu episcopado. Então, meu irmão, minha irmã, bispo, insisto, respeito o senhor, mas não posso me calar diante da injustiça feita. Meu abraço, Deus presente.